Lucas estava na cozinha, encarando a fatura do cartão de crédito, quando percebeu uma coisa assustadora. Ele não estava quebrado por causa de um grande erro. Ele estava quebrado porque a vida dele, em silêncio, tinha virado dívida normal. O livro que finalmente sacudiu ele disso é The Total Money Makeover, de Dave Ramsey. É um plano direto, passo a passo, para estancar o sangramento, esmagar dívidas, construir uma reserva de verdade e transformar dinheiro em algo que você controla, em vez de algo que controla você. Isso cobre cada capítulo importante, então no fim, você vai ter o quadro completo. O problema do Lucas não parecia dramático no começo. O salário caía certinho na conta. O aluguel era pago. O carro ligava toda manhã. A geladeira estava cheia. E é exatamente por isso que era perigoso. Porque por baixo da superfície, o Lucas tinha construído um sistema que parecia estável. Mas era frágil. Pensa nisso como uma casa com pintura bonita, piso limpo e um sofá legal. Só que a fundação tá rachada. Dá para viver ali por um tempo. Dá até para receber amigos. Tudo começa a ceder. A mudança de clima do Lucas veio numa terça aleatória. O carro fez um barulho que parecia errado, tipo metal reclamando. Ele foi mesmo assim. Na hora do almoço, o mecânico ligou de volta com aquela voz que já diz tudo. Isso vai doer. O Lucas precisava de um conserto que custava mais do que ele tinha na conta corrente. E naquele exato instante, o cérebro dele buscou a solução que já tinha treinado 1000 vezes. Ele pegou o cartão de crédito. Só que aqui fica interessante. O Lucas nem sentiu que estava fazendo uma escolha. Parecia automático. Parecia responsável. Parecia vida adulta. No Dave Ramsey diz que esse jeito de pensar é parte do problema. Porque esse livro começa com um desafio que é quase ofensivo de tão simples. Você vai fazer uma reforma total no seu dinheiro. Não é um ajuste. Não é uma otimizaçãozinha. Não é uma promessa de mês que vem eu melhoro. É uma reforma. E uma reforma começa do mesmo jeito que uma reforma real de corpo começa. Você para de mentir para si mesmo sobre onde você está. Por isso, um dos primeiros capítulos bate de frente com a negação. Negação não é só ignorância. Negação é um mecanismo de defesa que protege seus hábitos. Negação é quando seu cérebro diz: não tá tão ruim assim. Negação é quando você aponta para alguém pior, só para não encarar seus próprios números. O Lucas tinha a negação funcionando perfeitamente. Ele falava coisas tipo: eu não tô afundando, eu só tô boiando. Ou se ele falava: mãe, todo mundo tem parcela do carro. Ele falava: quando eu ganhar aumento, eu quito. Ele falava: tá tudo bem porque eu sempre pago o mínimo. E aí ele voltava para a vida dele, como um cara que sobe na balança, vê um número que não gosta e decide que a balança tá quebrada. Até que você olha no espelho. O Lucas tentou numa noite. Sentou na mesinha da cozinha com um caderno, o laptop e uma pilha de cartas que ele estava evitando. Fez um café que ele nem queria. Só para parecer que estava sendo adulto. Abriu extratos. Anotou saldos. Ele esperava que fosse ruim. Ele não esperava que fosse tão ruim. Quando tudo ficou num lugar só, a dívida parou de parecer umas contas. E começou a parecer um peso. Essa é a primeira vitória da reforma. Ainda não é pagar nada. É enxergar a realidade com clareza suficiente para ficar com raiva da coisa certa. Agora você pode estar pensando: tá, mas dívida é normal? Dívida não é só uma ferramenta? E isso leva direto para os capítulos dos mitos de dinheiro e mitos de dívida. Porque o método do Ramsey depende de quebrar as histórias que você conta para você mesmo. Um mito não é uma mentira que você conta de propósito. Um mito é uma crença que a cultura te entrega tão cedo que você nunca questiona. Um dos maiores mitos é que dívida é uma ferramenta e que gente inteligente usa. O Lucas acreditava nisso sem nem perceber. Ele ouvia frases tipo: constrói seu crédito, e alavancagem, e dívida boa. Via gente financiando carro que não podia pagar e chamando de normal. Via alguém colocando uma viagem cara no cartão e dizendo que era criar memórias. Olha, a posição do Dave é direta. Dívida é risco. Dívida pega sua renda futura e algema ela às decisões de ontem. Dívida faz problemas pequenos virarem problemas grandes porque você não tem folga nenhuma. É como dirigir com o tanque sempre na reserva. Até o dia em que pega trânsito. Aí você fica preso. Aí você atrasa. Aí você estressa. Aí você paga mais caro só para voltar a andar.
O Lucas vinha vivendo na reserva há anos. O capítulo dos mitos de dinheiro cutuca outra ferida. As pessoas adoram imaginar que os ricos têm segredos, truques, atalhos, hacks misteriosos de investimento. E o livro basicamente fala: para de fantasiar. Os segredos dos ricos são, na maioria, chatos. Eles gastam menos do que ganham. Eles evitam dívida de consumo. Eles guardam. Eles investem com constância. Eles não constroem um estilo de vida que devora o salário inteiro. Não é sexy, não viraliza, não é um app mágico, mas funciona. E isso irrita porque não te dá um vilão para culpar. Aponta direto para suas escolhas. Muita gente acha que a parte mais difícil do dinheiro é matemática. O livro diz que a parte mais difícil é comportamento. Por isso ele fala de mais 2 obstáculos. Ignorância, que é simplesmente não saber o que fazer. Acompanhar os vizinhos, que é saber o que fazer e não fazer porque você quer parecer normal. O Lucas conhecia bem esse segundo. Ele tinha um amigo que sempre tinha o celular mais novo. Tinha colegas que trocavam de carro como se fosse hobby. Tinha rede social mostrando viagens que pareciam caras e sem esforço. O Lucas não queria ser o cara quebrado. Ele queria ser o cara que dizia sim, sem pensar. E aí ele se perguntava por que se sentia preso. Pense em acompanhar os vizinhos como correr numa esteira que vai acelerando devagar. No começo dá para acompanhar. Depois você começa a respirar pesado. Depois começa a escorregar. E a pior parte é que você não consegue parar sem cair. Porque você construiu sua identidade em cima de ficar naquela esteira. Mesmo que todo mundo ache você estranho. Agora presta atenção nisso. E porque conecta tudo o que a gente falou até aqui. O livro não só diz para com a dívida. Ele dá uma sequência. Ele dá uma ordem de operação. Ele te dá passos que você consegue seguir quando suas emoções estão bagunçadas e sua motivação é instável. E esses passos aparecem no meio do livro, começando por um capítulo que é quase engraçado de tão específico. Junta $1.000 rápido. Aqui é onde o pessoal discute. Falam que $1.000 não é suficiente. Falam que emergência custa mais. Falam que tinha que ser maior. O ponto do livro não é que $1.000 resolvem tudo. O ponto é que $1.000 mudam seu comportamento hoje. Isso te dá um amortecedor inicial, para que a próxima crise pequena não vá para o cartão de crédito. É como colocar uma cunha pequena embaixo de uma porta que vive batendo. A cunha não reconstrói a casa inteira, mas impede que você esmague os dedos enquanto trabalha. O Lucas decidiu testar como um experimento. Ele colocou um cronômetro no celular por 45 minutos. Chamou de sprint do dinheiro. Ele disse que ia procurar $1.000 na vida dele sem trocar de emprego. Ele andou pelo apartamento como um detetive. Achou assinaturas que tinha esquecido. Achou uma academia que ele nunca usava. Achou um seguro que ele nunca comparou. Achou compras aleatórias que eram pequenas, mas constantes. Aí ele fez uma coisa ainda mais desconfortável. Ele vendeu coisas. Tinha um videogame que ele mal encostava. Tinha um par de caixas de som que ele comprou na fase do novo hobby. Tinha sapatos que ele nunca usava. Ele anunciou. Tinha dinheiro vivo na mão. E aquele dinheiro parecia diferente de crédito. Parecia controle. Ele chegou em $1.000 em algumas semanas. E algo mudou no peito dele. Ele parou de se sentir vítima do próprio dinheiro. Ele começou a se sentir gerente do próprio dinheiro. Se isso já te surpreendeu, espera até ouvir isso. O próximo capítulo é o que deixou o plano famoso. A bola de neve das dívidas. A maioria das pessoas acha que o melhor jeito é atacar primeiro a maior taxa de juros. A bola de neve é diferente. Você lista as dívidas do menor saldo para o maior saldo, ignora a ordem de juros e ataca a menor com intensidade, enquanto paga o mínimo nas outras. Por que alguém faria isso? Porque finanças pessoais não são um problema de planilha. São um problema de motivação. Quando você quita uma dívida pequena, você ganha uma vitória. A vitória cria impulso. O impulso cria constância. A constância cria resultado. Ou é como empurrar uma bola de neve pelo quintal. No começo ela mal rola, parece inútil. Ela vai juntando mais neve. E de repente ela fica pesada o bastante para quase rolar sozinha. O Lucas tinha 3 dívidas que assombravam ele. Uma era um cartão de loja com saldo pequeno que fazia ele se sentir idiota toda vez que via. Outra era o cartão de crédito que carregava a maior parte da vida normal dele. E outra
Era um empréstimo pessoal de uma decisão antiga que ainda dava vergonha. Ele colocou em ordem do menor para o maior e começou a jogar tudo o que sobrava na menor. No começo, o Lucas não se sentiu herói. Ele se sentiu um cara dizendo não para prazeres pequenos. Ele se sentiu estranho levando marmita para o trabalho. Ele se sentiu irritado, recusando programas. Ele se sentiu impaciente com ele mesmo. Mas aí, numa tarde, ele fez o pagamento final da menor dívida. Ele ficou encarando a tela de confirmação como se não confiasse. E então, ele sorriu. E isso surpreendeu ele. Aquilo não foi um momento de matemática. Foi um momento de identidade. Ele era o tipo de pessoa que termina o que começa. Ele pegou o menu valor que antes mandava para aquela dívida e jogou na próxima, exatamente como o seu método manda. E a segunda começou a cair mais rápido do que ele imaginava. O Lucas começou a ficar viciado em vitórias. Ele começou a caçar dinheiro extra do jeito que antes caçava promoção. Pegou um turno extra, vendeu mais uma coisa, negociou uma conta. Parou de sem querer gastar. A bola de neve transformou ele de passivo em ativo. Agora o livro não finge que isso é fácil socialmente. Parte do desafio é que seu ambiente vai brigar com você. Amigo vai te chamar de mão de vaca. Família vai te pressionar a participar. Colega vai te puxar para rituais de gasto que parecem amizade. O Lucas teve um momento assim num grupo. Alguém sugeriu uma viagem de fim de semana cara. Todo mundo respondeu animado. O Lucas ficou olhando a tela, dedo pairando, sentindo aquele medo antigo de ficar de fora. Ele escreveu, "Tô dentro." E parou. Apagou. Escreveu, "Vou passar dessa. Tô numa missão de quitar dívidas." Apertou enviar e sentiu o coração bater como se ele tivesse falado a verdade, em voz alta pela primeira vez. Alguns zoaram. Uma pessoa mandou, "Respeito." E isso bastou. Porque ele escolheu uma identidade nova. Ele não era mais o cara que sempre dizia sim e surtava depois. Ele era o cara que dizia não agora, para respirar depois. E aqui a história do Lucas muda de nível. Porque quitar dívidas faz algo mais profundo do que liberar fluxo de caixa. Isso te treina a aguentar desconforto sem desabar. E essa habilidade vira o motor de tudo o que vem depois. Depois da bola de neve, o livro entra no capítulo de completar a reserva de emergência. Mas a vida tem socos maiores. Bem, o próximo passo é construir uma reserva de emergência completa, que no sistema do Ramsey costuma ser vários meses de gastos guardados em dinheiro. Esse é o momento em que muita gente finalmente começa a se sentir segura. O capítulo chama isso de expulsar o Murphy, que é basicamente dizer, para de deixar o azar aleatório destruir sua vida. O Lucas sempre viveu com o Murphy como colega de quarto. Murphy era o cara do pneu furado, do celular quebrado, do dia de doença, do aluguel subindo, da taxa surpresa. Antes, o Lucas lidava com o Murphy com pânico e plástico. Agora ele lidava com o Murphy com dinheiro. Ele foi construindo a reserva aos poucos. Não era glamuroso. Era repetitivo. Era chato. Alguma coisa dentro dele relaxava. É como colocar cinto de segurança. O cinto não evita acidente. Ele evita que o acidente acabe com você. Ou que aconteceu uma coisa que testou isso. No trabalho, cortaram horas extras por um mês. O salário do Lucas caiu. O Lucas antigo teria passado o cartão para manter o mesmo estilo de vida e falado para si, é temporário. O Lucas novo não fez isso. Ele ajustou. Pausou extras. Usou uma parte pequena da reserva para cobrir o buraco e depois repôs, quando as horas extras voltaram. Ele não entrou em espiral. Ele não se envergonhou. Ele não fingiu. Ele só executou. É isso que paz financeira começa a aparecer. Não é ausência de problema. É presença de plano. E aí o livro muda de defesa para ataque. Quando você sai da dívida de consumo e tem reserva de emergência, você ganha uma coisa que a maioria das pessoas nunca experimenta. Folga. Folga significa que seu dinheiro não está todo comprometido antes de chegar. Folga é oxigênio. E com oxigênio, aí você começa a construir futuro. Isso leva para maximizar investimento para a aposentadoria. A ideia é simples. Você investe uma parte da sua renda com consistência, no longo prazo, construindo patrimônio com contribuições constantes ao longo do tempo. O Lucas achava que investir era coisa de quem já venceu. Ele imaginava como um clube que você entra quando já é rico. Mas quando as parcelas sumiram, ele percebeu uma coisa chocante.
Ele não era pobre. Ele só não era rico o bastante para segurar o próprio dinheiro, porque ele estava vazando em pagamentos. Ele colocou contribuições automáticas e viu as contas crescerem devagar. Não era dopamina instantânea. Não era fogos de artifício. Era uma semente crescendo debaixo da terra. Pensa em investir como plantar uma árvore. No primeiro ano, parece que nada acontece. No segundo, ainda parece pequeno. Aí você vira o rosto por alguns anos e de repente existe sombra. Agora, nessa altura, você pode pensar: tá, mas e filhos? O livro fala disso também, com poupança para a faculdade. Esse assunto mexe com emoção, porque tem a ver com amor e responsabilidade. A gente quer dar oportunidade para os filhos. Quer proteger eles da dificuldade. A visão do livro é planejar antes e guardar com intenção, em vez de improvisar com empréstimo depois. O Lucas ainda não tinha filhos, mas a irmã dele tinha, e ele via o estresse. Ela queria o melhor para o filho, mas também estava se afogando em pagamentos. E o Lucas notou uma coisa que grudou nele. Quando o dinheiro está bagunçado, toda escolha amorosa vira estressante. Quando o dinheiro está organizado, amar fica mais fácil. Então ele começou um fundo pequeno mesmo assim, antes de precisar, porque ele entendeu que o comportamento importa mais do que o momento. Ele estava virando o tipo de pessoa que planeja. Aí vem a parte de quitar a hipoteca da casa. Esse passo é sobre tirar o maior pagamento que a maioria das famílias carrega. Não é só sobre ter uma casa, é sobre ter o seu tempo. A hipoteca costuma ser o maior peso do orçamento mensal. Suas opções explodem. O Lucas ainda não tinha casa, mas tinha um amigo que tinha, só que estava preso. Cada decisão passava pelo filtro daquela parcela. O Lucas começou a sonhar diferente. Começou a pensar em comprar uma casa que ele realmente pudesse pagar. Não uma casa para impressionar os outros. Isso parece sutil, mas muda tudo, porque combate a mentalidade dos vizinhos no nível mais profundo. Diz assim: eu não estou construindo uma vida para parecer rico. Eu estou construindo uma vida para ser livre. Agora fica comigo, porque a próxima ideia amarra o livro inteiro. O capítulo de Construir Riqueza como Louco é onde o Ramsey entra no jogo longo. É a fase em que o seu dinheiro começa a trabalhar para você. Seus investimentos crescem, sua casa está quitada. E sua reserva fica ali como amortecedor. Sua renda vira sua. E como o básico está coberto, você para de fazer movimentos desesperados. Você consegue agarrar oportunidades com força, em vez de medo. O Lucas sentiu um gostinho disso antes de chegar lá por completo. Depois de meses quitando dívida e guardando dinheiro, ele percebeu que estava diferente no trabalho. Mais calmo, menos reativo. Sem pânico quando um gerente insinuava mudanças. Sem sensação de prisão na política do escritório. Não é alavancagem financeira no sentido perigoso. É alavancagem pessoal. Ele podia dizer: não, isso não funciona para mim. Porque ele não estava a uma emergência de distância do desastre. Isso é poder de verdade. E aí o livro chega numa das frases mais famosas, e ela volta no final também. Viva como ninguém, para depois viver como ninguém. Essa frase não é só efeito, é filosofia de temporadas. Muita gente quer pular a temporada do sacrifício. Quer o resultado sem o constrangimento. Mas o livro diz que o constrangimento é o preço da liberdade. O Lucas passou pelo constrangimento. Disse não quando todo mundo dizia sim. Comeu simples quando outros pediam comida. Manteve o mesmo carro quando outros trocavam. Ficou focado quando outros se distraíam. E aí aconteceu uma coisa que parece quase injusta. Ele começou a vencer. Não porque teve sorte. Não porque achou um truque secreto. Ele começou a vencer porque ele parou de perder. O dinheiro dele parou de vazar em parcelas. O estresse dele parou de vazar em compra por impulso. O futuro dele parou de vazar pro ontem. Ele ainda era o Lucas. Mesmo emprego, mesmo cérebro, mesma vida. Mas o sistema dele era diferente. E o sistema mudou o resultado. Por isso, o livro traz histórias de vencedores, pessoas que passaram pela reforma e saíram transformadas. O ponto não é perfeição. O ponto é possibilidade. Mostra que gente comum consegue fazer algo extraordinário quando para de terceirizar as decisões para a cultura. Agora vamos dar um zoom para fora e falar por que isso ainda importa tanto. A vida moderna é feita para tornar gastar sem esforço. Pagamento é sem atrito. Anúncio é personalizado. Comprar agora está em todo lugar. A configuração padrão da sociedade
é te manter consumindo. Se você não tem um plano, você vai construir sem querer uma vida que exige seu salário inteiro para sempre. E é por isso que uma reforma total no dinheiro não é só sobre dinheiro. É sobre liberdade. É sobre paz dentro da sua cabeça. É sobre acordar e não sentir aquele medo quieto. O Lucas sentiu essa mudança numa manhã, num momento pequeno. Ele abriu o app do banco por hábito, esperando aquela sensação apertada no estômago. Ela não estava lá. Ele viu folga, ele viu reserva, ele viu progresso. E percebeu que fazia semanas que ele não brigava com o próprio dinheiro. Essa é a transformação. Não é uma vida perfeita. É uma vida mais calma. Uma vida em que você decide. Você consegue adivinhar qual é a parte mais perigosa da dívida de verdade? Não é o juro, não é a parcela, nem é o estresse. A parte mais perigosa é que a dívida normaliza a impotência. Ela te treina a aceitar que você sempre vai dever alguém. Te treina a aceitar que seu futuro já está comprometido. Esse plano quebra esse treinamento. Ele te treina de novo a acreditar que você consegue fazer coisas difíceis. Começa pequeno, com $1.000. Cria impulso com a bola de neve. Cria segurança com a reserva de emergência. Constrói riqueza com investimento. Planeja educação. Quita a hipoteca. Acelera patrimônio. E termina com uma vida intencionalmente diferente. É uma sequência por um motivo. E funciona porque não é sobre matemática perfeita. Ou é sobre natureza humana. O Lucas precisava disso. A maioria das pessoas precisa. Porque quando você está estressado, você não sobe até o nível dos seus objetivos. Você cai até o nível dos seus sistemas. Então o presente real desse livro não é uma ideia nova. É um sistema novo. Pensa como trilhos colocados na sua frente. Você ainda tem que andar, ainda tem que empurrar. Mas os trilhos impedem você de entrar no pântano toda vez que você tem um dia ruim. O Lucas ainda tinha dias ruins. Ainda sentia tentação. Ainda sentia inveja às vezes. Mas agora ele tinha trilhos. Ele ficava mais forte. E antes de fechar, vamos transformar tudo isso em ação que você consegue usar hoje. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. Você pode começar encarando o espelho e anotando toda a dívida, todo o pagamento mínimo e toda a data de vencimento num lugar só. E pode ser no papel mesmo, porque o objetivo é clareza, não ferramenta chique. Quando você vê o quadro inteiro, a névoa some. E é na névoa que a negação se esconde. Depois você pode criar a meta de uma reserva inicial e tratar isso como missão, não como desejo. Você pode vender coisas que não usa, pausar assinaturas, pegar horas extras e direcionar cada dólar extra para esse amortecedor até terminar. Esse amortecedor muda como você reage na próxima crise. Aí você escolhe a ordem da sua bola de neve e se compromete com o menor saldo primeiro, mesmo quando seu cérebro reclamar. Você pode transformar isso num jogo. Você pode acompanhar vitórias. Você pode celebrar cada quitação, porque celebrar reforça o comportamento que vai te carregar pelos meses mais difíceis. E por fim, você cria um filtro para os vizinhos antes de gastar. Só toda vez que bater pressão para comprar alguma coisa, você pergunta uma coisa simples. Isso está me levando para a liberdade? Ou para parcelas? Essa pergunta desacelera o impulso o bastante para suas prioridades reais aparecerem. Se você fizer essas coisas com consistência, você vai sentir impulso. E impulso é o combustível que te leva de travado para imparável. O Lucas aprendeu que dinheiro não é sobre ser perfeito. Dinheiro é sobre ser intencional. A reforma não é mágica, é disciplina, repetida até a sua vida ficar diferente. É isso, espero que tenha sido útil e que te deu algo real para pensar. E tenha um ótimo dia.